Nesta aula, vamos continuar o desenvolvimento dos scripts de filtro. Beleza, pessoal? Então vamos para o editor de script. No editor, acessem o arquivo filtro pedidos-js e desce até localizar a função de filtro. E antes de continuar o desenvolvimento do filtro, nós vamos colocar também o campo status para acionar o filtro. Para facilitar, podem copiar a linha de código do campo cidade. Copia e cola logo abaixo e altera o nome do campo. Campo status. Feito este ajuste, podem descer até o final dos códigos. E o próximo passo é capturar os demais critérios para o filtro, começando pelo número do pedido. Var pedido vai ser igual a variável campo pedido ponto value e ponto e vírgula. Na sequência, var linha vai ser igual a variável campo linha ponto value e ponto e vírgula. Var agora é o produto. Var produto vai ser igual a variável campo produto ponto value e ponto e vírgula. Depois do produto, eu tenho o cliente. Var cliente vai ser igual a variável campo cliente ponto value e ponto e vírgula. Var agora vai ser o vendedor. Var vendedor vai ser igual a variável campo vendedor ponto value e ponto e vírgula. Depois do vendedor, eu tenho o estado. Var estado vai ser igual a variável campo estado ponto value e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Var cidade vai ser igual a variável campo cidade ponto value e ponto e vírgula. E depois da cidade eu tenho o status. Var status vai ser igual a variável campo status ponto value e ponto e vírgula. Capturamos os demais critérios. No entanto, agora tem um detalhe. Nos objetos de lista suspensa, pode ser que tenha como critério o texto da option de instrução. Se o critério for o texto da option de instrução, nós vamos atribuir vazio à variável. Então, vamos começar a verificação pela linha. Copia a variável linha, if, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, se a variável linha igual, e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, nós vamos colocar o texto da option de instrução do campo linha. Então, acessem o arquivo filtro pedidos.html. Localize o objeto select linha e copia o texto da option de instrução. Copia o texto, volta no código e cola dentro das aspas duplas. Se entrou neste if, nós vamos atribuir vazio à variável linha. Var linha igual e abre e fecha aspas duplas e ponto e vírgula. Próximo campo que nós vamos verificar é o campo produto. Para facilitar, podem copiar este if e alterar o nome da variável. Agora vai ser produto. Precisa alterar também
dentro do if. E alterar também o texto da option de instrução. Então, acessem o arquivo filtro-pedidos.html. O objeto select produto copia o texto da option de instrução. Volta no código e cola dentro das aspas duplas. Copia o if do campo produto e agora nós vamos verificar o campo cliente. Cliente e altera também dentro do if. Cliente. Acessa o arquivo filtro pedidos, o objeto select cliente, copia o texto da option de instrução. Volta no código e altera dentro das aspas duplas. Copia o if e depois do cliente nós vamos verificar o campo vendedor. Então, variável vendedor. Vendedor altera também dentro do if. Acessa o arquivo filtro pedidos, objeto select vendedor. Vocês vão copiar o texto da option de instrução. Copia o texto, volta no código e altera dentro das aspas duplas. Copia o if e cola logo abaixo. Depois do campo vendedor, nós vamos verificar o estado. Variável estado. Lembra de alterar também dentro do if. Acessa o arquivo filtro pedidos, objeto select estado, copia o texto da option de instrução. Volta no código e altera dentro das aspas duplas. Copia o if do estado e cola. Depois do estado, nós vamos verificar o campo cidade. Campo cidade, variável cidade. Acessa o arquivo filtro pedidos, objeto select cidade, copia o texto da option de instrução. Volta no código e altera dentro das aspas duplas. Podem copiar o if novamente. E agora nós vamos verificar o campo status. Variável status. Altera também dentro do if. E agora precisamos do texto da option de instrução. Objeto select status. Copia o texto da option de instrução. Volta no código e altera dentro das aspas duplas. Beleza. Verificamos todos os objetos de lista suspensa. Como já temos todos os critérios para o filtro, já podemos fazer o filtro sobre o array pedidos. Então, var, eu vou chamar esta variável de dados filtro. Vai ser igual, e agora nós vamos trabalhar com um array pedidos, que nós capturamos ao iniciar o formulário. Podem copiar o array pedidos e voltar para a função de filtro. Var dados filtro vai ser igual ao array pedidos ponto filter. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses function e abre e fecha parênteses. E dentro dos parênteses value, vírgula e, vírgula, arr. Fora dos parênteses da function, abre e fecha chaves e pressiona Enter. Depois do último parênteses, podem fechar com ponto e vírgula.
E dentro desta function, o primeiro passo é converter a data. Então, var data vai ser igual à nossa função converte data. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, ARR, abre e fecha colchetes, e dentro dos colchetes, variável i. Abre e fecha colchetes, e agora precisamos informar qual a coluna do array pedidos que nós temos as datas. Então vamos para a planilha, dar uma olhada na guia pedidos. Guia pedidos, primeira coluna capturada, coluna ID. Então a coluna ID dentro do array pedidos é a coluna 0. Pedido, coluna 1 e a data, coluna 2. De volta no editor, dentro dos colchetes, coluna 2. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Convertemos a data, já podemos colocar os critérios para o filtro. Então, comando return, variável data maior igual a variável data inicial. 2e comercial, tecla shift número 7, está ali o e comercial. Novamente, variável data menor igual a variável data final. Mais 2e comercial e pressiona Enter para continuar a digitação do código na próxima linha. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, primeiro critério que nós vamos verificar é o pedido. Variável pedido. Pedido, espaço, 2 pontos, ponto de interrogação, espaço, novamente, variável pedido, igual, ARR, abre e fecha colchetes, variável i, abre e fecha colchetes, qual a coluna do array pedidos que nós temos o número dos pedidos, coluna 1. Fora dos colchetes, espaço, 2 pontos, comando true. Fora dos parênteses, mais 2e comercial. Agora, para facilitar, podemos copiar esta linha de código. Copia e cola. Próximo critério vai ser a linha. Linha, lembra de alterar nos 2 pontos. Qual a coluna do array pedidos que nós temos as linhas? Se a data é a coluna 2, mês, coluna 3, ano, coluna 4, linha, coluna 5 e produto, coluna 6. De volta no editor, dentro dos colchetes, coluna 5. Podem colar novamente a linha de código. E agora nós vamos colocar o critério produto. Produto, e os produtos constam na coluna 6 do array pedidos. Cola novamente, depois do produto, eu vou verificar o nome do cliente. Cliente. Precisa alterar nos 2 pontos. Atenção a este detalhe. Qual a coluna dos clientes? Vamos ver. Coluna 6 são os produtos, 7 quantidade, 8 preço unidade, 9 total, cliente, coluna 10. De volta no editor, coluna 10. Cola novamente, depois do cliente, eu vou verificar o critério vendedor. Vendedor, qual a coluna dos vendedores? Coluna 11. De volta no editor,
coluna 11, cola novamente, depois do vendedor eu tenho o estado, variável estado, estado, qual a coluna dos estados? Vamos ver. Então, vendedor é a coluna 11, estado, coluna 12, cidade, coluna 13, status, coluna 14. De volta no editor, dentro do segundo colchete, coluna do estado, coluna 12. Cola novamente a linha de código e agora nós temos o critério cidade. Cidade, que vai estar na coluna 13. Cola novamente e por fim nós vamos ter o critério status. Cuidem para alterar sempre nos dois pontos. Status, coluna 14. Beleza, fizemos o filtro. Próximo passo é verificar se foi encontrado registros referente aos critérios. Pode ser que não tenha dados referente aos critérios de filtro que o usuário informou. Então agora vocês vão fazer o seguinte: pega a variável dados filtro e após fazer o filtro, antes da última chaves, para que vocês não se percam na posição, nós vamos colocar um if. If, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, array dados filtro, ponto length, igual a 0. Se for igual a 0, significa que não foi encontrado registros para os critérios de filtro. Neste caso, eu vou alertar o usuário. Vai m, vai ser igual, e abre e fecha aspas duplas. Eu vou colocar não existem dados para este filtro, ponto de exclamação, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. E aí precisamos acionar a função caixa msgbox. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, variável m. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E aí, vamos sair do script. Não tem por que prosseguir. Return false. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. No entanto, se passou por este if, nós vamos acionar outra função para carregar os dados filtrados no corpo da tabela HTML. Então, nós já vamos iniciar a próxima função. Function, eu vou chamar esta função de gerar tabela. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E a função gerar tabela, ela vai receber os dados que é para carregar. Podem copiar o nome da função gerar tabela e aí nós vamos acionar esta função depois do if. Podem copiar e colar e fechar a linha de código com ponto e vírgula. No entanto, dentro dos parênteses da função gerar tabela, nós vamos passar o array dados filtro, porque no array dados filtro nós vamos ter os dados que é para a função gerar tabela carregar no corpo da tabela HTML. Pessoal, depois que finalizei o vídeo, eu percebi que cometi uma falha na linha de código do return do filtro. Depois do critério
Status não é 2E comercial, é ponto e vírgula, para fechar a linha de código. Feito este ajuste, salva as alterações e agora sim, esta parte do script de filtro está ok.